Você quer conhecer uma empresa do segmento de construção civil que cresceu seus lançamentos em 75%, ou seja, quase dobrou seus lançamentos em 2021? Então fique por aqui que logo vamos falar sobre essa empresa. Eu sou o Sérgio, analista de construção civil da Ativa Investimentos, e agora nós vamos falar sobre a Direcional. A Direcional é uma das empresas mais relevantes do segmento de construção civil e é um player que já entregou mais de 135 mil unidades de residências populares desde 2009. A Direcional, ela tem um modelo de negócios que prioriza a verticalização. Então, a maior parte das construções é feita pela própria Direcional, cerca de 60%, e também as vendas, a maior parte é feita pela equipe de vendas da própria Direcional, cerca de 70%. Então, só para separar, talvez você esteja um pouco confuso sobre esses negócios, né? O negócio de incorporação imobiliária, ele é um negócio em que a empresa compra um terreno, desenvolve esse terreno e vende as unidades. Então, o negócio assim, de incorporação imobiliária e o negócio de construção, eles são diferentes, não necessariamente precisam ser juntos. Então, quando a gente fala de verticalização, a gente, na verdade, está falando sobre todos esses segmentos, né? A venda do imóvel, que é feito in-house pela maior parte das vezes, no caso Direcional, a construção que é feita pela própria Direcional e a parte de incorporação imobiliária que também é feita pela própria Direcional. Então, ela tenta priorizar estar presente em todas essas etapas da construção para que ela possa fazer uma gestão, é claro, de custos, quando ela é que controla todas essas etapas. Uma outra característica interessante da Direcional, apesar dela operar num segmento de residências populares, né, ela opera sempre num nível de preços bastante elevado, e isso permite que ela tenha uma boa margem, tá? Ela tem uma margem maior do que a maioria dos seus competidores. E ela também tenta priorizar, né, o financiamento junto com a venda. Bom, como estamos falando de construção civil, é importante sempre olhar a parte do funding, né, de onde vem o dinheiro para a construção desses imóveis. Se você assistiu o meu vídeo sobre MRV, você sabe que aqui no Brasil o funding ele vem basicamente de dois tipos diferentes. Um é do SBPE e o outro é do FGTS. Então o SBPE ele é um pouco mais sensível à taxa de juros, porque ele atua num segmento que não tem todo o controle que o segmento de habitação popular ligado a programas governamentais, que é o do FGTS, né, que tem majoritariamente o funding do FGTS. A Direcional, para falar um pouco, né, ela tem dos produtos dela, ela tem duas marcas principais. Ela tem a marca Direcional, que é a marca de habitação popular, e tem a marca Riva, que atua num segmento já de SBPE. Na marca Direcional, ela opera basicamente nas faixas que vão de até R$4 mil, né, numa faixas menores, de R$2.000 e poucos, e a faixa de renda de R$4 mil de renda familiar. Já no segmento da Riva, ela vai até uma renda familiar de R$12 mil, e aí são os imóveis que estão fora, né, dos programas de habitação popular. Recentemente, a Riva tem sido uma parte importante da estratégia da Direcional. A Direcional tem tido resultados muito bons em 2021, com a Riva. O principal motivo de você focar na Riva é justamente você sair um pouco dessa dependência do programa do governo, né? Mais daquela dependência do que o governo vai fazer, e entrar num segmento que tenha um pouco mais de possibilidade de reajustes de preços, por exemplo, né? Como eu já falei, à medida que, por exemplo, os seus custos sobem, como tem subido esse ano, a gente vê essa dificuldade de repasse. Então, você ter, por exemplo, as operações da Riva, onde esse repasse ele é mais possível de ser feito, porque não existem limitações de preço teto estabelecido por programa de governo, você consegue retomar a sua rentabilidade por meio desse segmento. A gente está falando de resultados de 2021. 2021 teve um período do ano que as taxas de juros estavam baixas,
Então, quem financiava, por exemplo, a Riva, até uma faixa de renda mais baixa, chegando ali próximo dos R$5.000, podiam financiar imóveis da Riva, porque as taxas de juros estavam mais baixas. E agora a gente vai ter que ver até o que acontece, né, com as taxas de juros em alta, se a empresa vai continuar tendo a mesma demanda ou até quando que vai ser reduzida a demanda aí desse segmento. Uma outra característica da Direcional também é que ela opera em vários estados do Brasil e ela tem um número reduzido de concorrentes em vários desses estados. Por esse motivo, né, e pelo motivo dela ser uma empresa que tem margens mais altas e tem tido, né, recentemente um resultado bem interessante, e também pela questão de preço, nós temos recomendação de compra nas ações da Direcional, né? A Direcional, assim como todas as construtoras da Bolsa, sofreram bastante nos últimos meses, sobretudo com a alta, né? A perspectiva de mais altas e a alta já passada da taxa de juros. Nós temos recomendação de compra porque nós acreditamos que os preços, enfim, já estão bem deprimidos com essas quedas recentes. E quando se olha uma perspectiva de longo prazo, né, da mesma forma que eu acho que já falamos sobre isso no vídeo da MRV, sobre o déficit habitacional, né, brasileiro, é um déficit muito alto. A gente tem no Brasil uma demanda futura projetada por imóveis e por novas residências muito alta. E por isso nós não acreditamos que nenhum governo, por exemplo, vá mudar muito a questão de planejamento de planos de governo para o segmento de residências populares. O que a gente tem visto é que todos os governos têm priorizado essa questão, porque é uma questão que é importante para o brasileiro e que acaba refletindo na popularidade do governo, né, os programas habitacionais. Para quem tem uma perspectiva de longo prazo, no momento atual em que o preço dessas empresas está muito deprimido e essas empresas já aprenderam bastante com crises passadas, nós acreditamos que a Direcional, por causa desses seus resultados recentes que são bastante interessantes e o plano da empresa que nós vemos com um direcionamento assim bem interessante, a gente acha que é uma empresa que está em um bom momento de compra. Como sempre, considerando os riscos da empresa, sempre é importante a gente elencar os riscos. Eu acho que eu já abordei alguns aqui durante a conversa, né? Os principais riscos são da taxa de juros, realmente. Como eu falei, afeta quem pode comprar um imóvel da Riva. Então, quanto maiores as taxas de juros, maior tem que ser a renda da pessoa que vai financiar. Outra questão que é interessante de ficar de olho também é na questão dos lançamentos, que foram muito fortes esse ano. Ao que tudo indica, né, 2022 não vai ser um ano de lançamentos muito fortes, por várias questões, né? A taxa de juros é uma delas, que dificulta o financiamento dos imóveis, o desemprego em nível muito baixo, né? Os PIB que sofre revisões para baixo toda hora. E a última questão, que é a questão da margem, né? Que a da Direcional é uma margem boa, mas sempre tem que ficar de olho porque alguns fatores estão aparecendo por aí, né? Um dos fatores é a questão do custo, realmente, dessas matérias-primas, como a gente está vendo uma inflação de custos no mundo inteiro e inflação de matérias-primas e custos de construção. No caso da Direcional, isso acaba sendo um risco relevante porque, como eu falei, ela não tem tanto espaço para reajuste de preço nos produtos mais populares, que já estão com preços elevados. E, além disso, pode acontecer também esse ano reajustes de salários também, de mão de obra, né? Então, isso especialmente por causa da inflação de 2021, que foi muito forte. Então, 2022 pode ser que venham reajustes mais altos e isso também impacta o custo dela. Então, esses são os principais riscos, né? Mas nós temos recomendação de compra nas ações da Direcional. Nós acreditamos no case da empresa e achamos que as ações estão em um preço interessante para quem tem perspectiva de longo prazo nesse segmento, que é um segmento que vai demandar bastante aí ao longo dos próximos 10 anos. Bom, então por hoje é isso. Não esqueça, por favor, de curtir nosso vídeo, compartilhar, ativar as notificações e até a próxima.